pessoal, boa tarde a todos e a todas. É uma honra tê-los aqui para a gente dar início ao nosso quarto workshop da CIRP. Antes da gente iniciar, gostaria de registrar aqui um agradecimento especial para o Joaquim, que em nome do Shopping Iguatemi, sempre nos fornece aqui o espaço para fazer esse evento maravilhoso que já entrou no calendário de eventos de condomínio na cidade de Ribeirão Preto. Esse é o quarto ano e a gente vê que cada ano que passa o evento vem se aprimorando, a gente vai trazendo palestras mais envolventes e a gente vem tendo a casa cada vez mais cheia. Espero que vocês se divirtam e espero que vocês aprendam bastante na tarde de hoje. Hoje, ainda por cima, eu tenho a honra de dividir aqui o cerimonial com a Aline, que além de ser uma super querida, uma pessoa super competente aí que entende muito de condomínio. Obrigada, doutor Moretti. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, por meio do programa Empreender, tem a satisfação de recebê-los para o quarto workshop de síndicos de Ribeirão Preto. Esse workshop tem 3 palestras e um stand-up voltados à comunicação. Boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Nós vamos apresentar para vocês o núcleo setorial de condomínios e os seus membros. E aí nós gostaríamos de chamar o pessoal do núcleo aqui, para todo mundo conhecer vocês. Vamos lá. Eu gostaria que vocês recebessem todos eles com muito barulho, são pessoas incríveis. Então, quero chamar primeiro o Joaquim, que já está aqui. O Anselmo. O Marcel. O Rafael. Cadê o Rafa, do Café com Síndico? Rafa, estamos te chamando aqui. Vem cá, Rafa. Vem cá, Rafa. A Salete. Nossa Misa aqui, hein? A Bruna. Vem, Bru. A doutora Luciana. O Jarlisson. O doutor Rogério. A Pati. Cadê a Pati? Vem, Pati. O Renato. O Alexandre. E a Rafinha. Esse é o núcleo setorial de condomínios da ACIRP. Somos nós que estamos envolvidos nesses projetos de trazer conhecimento para todos vocês. Obrigada, pessoal, por fazer esse evento acontecer mais um ano e vai vir mais eventos por aí, então a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E agora nós vamos passar o microfone para a Rafa, que a Rafa vai explicar um pouquinho do programa Empreender. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É muito prazer, como já mencionado, meu nome é Rafaela, eu faço parte do programa Empreender da CIRP, juntamente com o Abias. Bom, eu quero iniciar a minha fala parabenizando os integrantes desse núcleo incrível que tem todo o meu coração, que eu tenho um carinho enorme, que é muito especial. Então, parabéns a vocês, integrantes do Núcleo Setorial de Condomínio, pelo 4º ano consecutivo de realização desse evento. Esse evento incrível. E sem vocês, nada disso seria possível. Então, vocês planejaram, ajudaram, se organizaram, claro que com o nosso apoio também do programa Empreender, mas realmente fizeram acontecer. Então, muito obrigada a vocês, vocês são realmente incríveis.
Eu quero agradecer os nossos patrocinadores por acreditarem nesse grandioso evento. Então, muito obrigada a todos vocês, patrocinadores, aos alimentos arrecadados, que serão destinados a um projeto incrível, chamado Alimentando Vidas. Se depois vocês quiserem conhecer mais, tem a Salete, que pode explicar melhor, né? Mas também tem as redes sociais, onde vocês podem entrar e ver como que é realizado esse projeto. Quero agradecer a Elaine também, né, pelo buffet. Agradecer o nosso fotógrafo, que sempre está conosco, sempre muito parceiro. Bom, e a todos vocês pela presença nesse sábado tão incrível aí. E agora, explicando rapidamente a vocês, esse evento está sendo promovido pelo Núcleo Setorial de Condomínios. O Núcleo Setorial de Condomínios foi criado pela Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, por meio do Programa Empreender, um núcleo criado em 2015 por administradores de condomínios, advogados, síndicos, com o objetivo de conscientizar os moradores, síndicos, zeladores e a todos desse segmento condominial sobre a importância da boa convivência condominial. Ao longo desses anos, foram realizadas diversas palestras na Associação Comercial, com diversos temas envolvendo esse segmento. E eu já quero aproveitar para fazer um convite para vocês, a todos os empresários, a todos desse segmento que, de repente, têm interesse em fazer parte do núcleo. Basta entrar em contato comigo ou com a Bias pelo telefone WhatsApp 16 99384 6457, que também vai estar na apresentação aqui. Que todas as orientações serão dadas e todas as dúvidas aí serão esclarecidas. Obrigada, gente. Obrigada. Pessoal, é um prazer muito grande mesmo, viu? Libero vocês aí para sentar. Vocês viram que hoje eu tô que nem Rede Globo aqui, ó, graças a Aline. Ela é tão organizada que ela fez todo o cerimonial dividido em fichas aqui, ó. Então, para vocês verem o nível de comprometimento da moça. Quando você está acostumado a fazer assembleia, se você não for organizado, o negócio pega. Antes da gente dar início à nossa primeira palestra, eu vou falar dos nossos patrocinadores e agradecê-los. Então, GV... Oi. Não, doutor Maldonado, não. Estou com trauma de assembleia. Os 3 primeiros meses foram muito pesados. GVCom Engenharia, o Guilherme Vieira está aí com a empresa, então, quem quiser depois passar ali e conversar um pouco com o Guilherme. Agiliservice, a Bruna e a Aline estão ali na mesinha. Agiliservice da minha querida Graziela Cardoso. Lastro Garantidora, o pessoal também está aí espalhado pelo salão, quem quiser conversar com eles. Elerribe Elevadores, Anderson, Ricardo Perso está aí, olha lá meu querido Perso, ó. Gilson, Adriana, todo mundo, a Giovana, lá da Elerribe. DSC Condominial, a Carol também está aí, está lá no fundo, Carol, a carioca mais ribeirão pretana, né? Carol veio só com roupa de calor essa semana, o que aconteceu, Carol? Teve que comprar roupa, né? Só o frio. Sicredi, Parque das Araucárias, meu queridíssimo, que me salva toda semana, Gabriel, querido, está ali conversando com o pessoal. Onix, produtos de limpeza e descartáveis. A Cíntia, o pessoal também está aí. O pessoal também que me salva. Gratec, telemetria. Também está aí o pessoal, pode ir lá conversar com eles depois. E, mais uma vez, agradecer o apoio do Shopping Iguatemi e do nosso querido Joaquim, que trouxe aqui para a gente disponibilizar o espaço para vocês. Pessoal, e para dar início aí ao divulgação e propagação de conhecimento, nós vamos ter nosso primeiro show, que é Desvendando o Segredo do Sucesso, como a comunicação, a liderança e as vendas constroem um condomínio mais eficiente, harmônico e valorizado. Pessoal, para poder fazer esse bate-papo com vocês, eu chamo o rapaz que tem o cabelo mais bonito da CIRP. Ele é advogado e administrador, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduando em Direito Condominial e Imobiliário. Ele é secretário da Comissão de Direito Condominial da 12ª Subseção da OAB, é membro aqui do Núcleo Setorial de Condomínios da CIRP e é membro da ANACOM. Ele é professor na maior escola de oratória da América Latina, que é a Vox 2U.
palestrante e apresentador do podcast Viver em Condomínios. Recebam com muito carinho, mas cuidado com as palmas para não bagunçar o cabelo dele, o Rogério Scott. Vamos lá, Rogério! Moretti, você só esqueceu de uma coisa, que ele é o homem dos fogos de artifício, pessoal. Vou contar uns bastidores aqui para vocês. Todas as nossas reuniões quinzenais da CIRP, às terças-feiras online, o Dr. Rogério compra um vasto, até esqueci a palavra, arsenal, obrigada, de fogos de artifício. Ainda bem que ela falou que é o homem dos fogos e não o homem com fogo. Meu Deus! Pois bem, já que ela começou falando sobre fogos, eu gostaria de conhecer um pouco a nossa plateia de hoje. Quem aqui é advogado especialista na área condominial, por favor? Advogados especialistas na área condominial. Muito bom. Quem aqui está hoje representando administradoras de condomínio, gestão de condomínio? Levanta a mão. Muito bom, que bacana. Quem aqui é síndico profissional orgânico? Levanta a mão. Muito bom. Olha, que público seleto. Quem aqui é vendedor? Certo. A conta não está fechando. Pois bem, como já foi feita a apresentação, meu nome é Rogério Scott, eu sou especialista na área condominial e de comunicação. E por que estou aqui hoje? Hoje eu gostaria de trazer para vocês como a comunicação, como a oratória pode ajudar não só os síndicos, mas todos vocês a fazer uma gestão melhor para os condomínios. Grande parte das pessoas moram em condomínios. E antes de entrar a fundo nesse tema, que é um tema bem complexo, um tema profundo, que nós poderíamos fazer aqui um congresso sobre comunicação, liderança e vendas, eu gostaria de agradecer. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus por estar nos oportunizando este momento aqui, de mais conhecimento, de troca de network, que vocês saiam daqui hoje um pouco mais inspirados, motivados, para desbravar esse mundo condominial que está aí fora. Agradeço também a presença do nosso presidente da ANACOM, Márcio Espímpolo, hoje aqui, presente em nosso evento. Para quem não conhece, a ANACOM é a Associação Nacional da Advocacia Condominial. Estamos aqui hoje com essa presença ilustre. Muito obrigado, Márcio. Aproveitando também aqui o momento para agradecer a presença do Dr. Luiz Fernando Maldonado, representando a nossa Comissão de Direito Condominial na sua vice-presidência. Muito obrigado, doutor, pela presença, aqui representando uma comissão a qual eu faço parte e secretario. Também agradeço a todos vocês presentes, isso é muito importante, os patrocinadores que não deixariam acontecer esse evento sem eles, pois nós precisamos de dinheiro para fazer um bom evento. E também, por último, mas não menos importante, porque é a base de tudo, a minha família, minha esposa Juliana e meus filhos Eduardo e Gabriela. Muito obrigado. Aproveito esse momento para fazer uma breve homenagem à nossa querida Luciana, que nos deixou no final do ano passado, que era membro da nossa comissão, do nosso núcleo setorial condominial, hoje aqui representado por seu filho Rafael, que é o gestor do Café com Síndico. Eu gostaria de uma salva de palmas para a nossa querida Luciana, que com certeza está aqui hoje. Pois bem, pessoal, vamos lá começar a nossa palestra, começar o nosso bate-papo, porque nós viemos aqui para comunicar. E a comunicação, a liderança e a venda, ela é fundamental em qualquer área das nossas vidas. Agora, imagine isso aplicado de forma estratégica, técnica, em seu condomínio, em sua gestão. E nós vamos passar aqui hoje, de forma sucinta, pois nós não vamos poder aprofundar em cada tema,
sobre como utilizar essas ferramentas na sua gestão. Ao final, vocês também poderão baixar um e-book. Eu deixei um papelzinho para vocês. Vocês podem depois escanear, baixar um e-book. Eu criei um e-book que vai aprofundar com exemplos para vocês poderem fazer isso depois lá na mídia social. No final eu explico para vocês. Mas não se preocupem que, mesmo após a palestra, eu estou disponível para bater papo, para conversar, para vocês entenderem como que funciona um pouco melhor. E eu gostaria de saber se vocês sabem qual é o segredo para fazer uma gestão condominial de excelência. Claro que aqui todos vão ter ideias, dicas, vivências, experiências de como fazer uma gestão bem feita. Porém, ela tem 3 pilares. E é lógico que nós já deixamos meio que claro isso. Mas como utilizar essas ferramentas, estes segredos, de forma a realmente destrancar esse sucesso. Por quê? Um vendedor sem liderança não vende, um líder sem comunicação não lidera ninguém e nada. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre comunicação, liderança e vendas e como nós vamos aplicar essas 3 ferramentas simultaneamente na nossa gestão condominial. Primeiramente, nós precisamos de uma comunicação assertiva. Ok, olha, comunicação assertiva é uma palavra linda, nós vemos aí a todo momento, todo mundo falando, comunicação assertiva, mas o que é comunicação assertiva? O que é comunicação assertiva? Ah, eu acredito que é acertar a comunicação, né? É quase isso, mas vai além. A comunicação assertiva, ela é a base de qualquer relação condominial. Quando você se comunica de forma certa, de forma clara, de forma objetiva, você vai conseguir diminuir a comunicação com ruído. Por quê? A maioria das vezes, o síndico, ele recebe uma comunicação. A comunicação com o síndico, geralmente é com ruído, com estresse, com desgaste. Não chega nada bonitinho para o síndico. Já chega daquele jeito. Ó, o que você vai fazer? Você não faz nada? Eu estou te pagando. Você não faz nada para resolver meu condomínio? Olha, a água acabou, você não está vendo? Você é cego? É ou não é? Eu estou falando alguma coisa errada? Não é assim que acontece? Na maioria das vezes. A minha internet acabou. Meu, mas a internet da sua casa, você não vai fazer nada? Não, né? E como que você vai fazer? Exatamente, como que você vai se comunicar? Então, a comunicação assertiva, ela necessita de empatia, ela necessita de colocarmos algumas coisas fisiológicas para funcionar. Por que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Porque nós precisamos ouvir mais do que falar. Nós precisamos ouvir na essência. É a tal da escuta ativa. Ouvir. Mas o que é ouvir? Vocês têm escutado ou ouvido ultimamente? Ouvir é dar atenção. Estou aqui conversando com o Anselmo. Anselmo, estou aqui falando com ele, estou dando atenção para ele, estou olhando nos olhos dele. Agora, a maioria vai conversar, está no celular. O que você falou mesmo? Isso não é comunicação assertiva. Dentro da comunicação assertiva, é importante você utilizar a mensagem no canal certo. Nós precisamos entender o que o nosso condomínio necessita de comunicação e quais são os canais de comunicação que nós temos que usar. Imagine que você administre um condomínio, seja síndico de um condomínio, onde mora somente estudantes. E aí você vai utilizar o quê? Somente o mural de recados para dar recado para os estudantes. Você imagina que o estudante vai olhar o mural de recado. Tá. Aí você tem um condomínio lá no centro, que
que a faixa etária é 70 anos. A média de faixa etária é 70 anos. E aí você vai querer que eles usem o app da administradora para receber os comunicados. Que eles baixem o boleto no app. Mas não vai baixar mesmo. Vai criar ruído. Entenda qual é o seu público. Os vendedores fazem isso, concorda? O vendedor, ele analisa antes o público que ele vai atender para oferecer o remédio. Saibam qual é a dor para oferecer o melhor remédio. Ok? Como que nós podemos fazer isso de forma assertiva? Quando você vai utilizar um modelo de canal de comunicação, procure primeiro identificar qual é a maior porcentagem dos seus moradores. Ah, são idosos? Ok. Então você vai usar somente a cartinha e o mural? Não. Você tem que usar todos os modelos de comunicação que você tem. Você tem que usar a cartinha, você tem que usar o painel de comunicação, os visores dos elevadores, o app, o WhatsApp, tudo. O pessoal fala WhatsApp aqui, eu vejo que tem síndico que faz até assim, ó. Dá até frio, né? Exatamente. Nós vamos falar sobre o WhatsApp. Eu já ouvi síndico falar que não quer saber de WhatsApp. Então, eu não sei, eu acredito que, de repente, não vai querer saber de ser síndico. Ele tem que usar a ferramenta que está ali hoje. Ele precisa se comunicar. Se hoje as pessoas se comunicam por WhatsApp e eu vou falar que eu não quero nem participar do grupo de WhatsApp do condomínio, não vou participar. Rogério, já tive síndicos que eu apliquei mentoria, eu tenho 30 condomínios, Rogério, como que eu vou participar de 30 grupos? Nossa, parabéns, você tem 30 condomínios e não tem uma pessoa para fazer a gestão da sua comunicação? Você quer só ganhar? Então, ele tem que ter uma pessoa para cuidar da comunicação que ele tem dentro dos condomínios. Vai ter uma pessoa para monitorar os grupos, o termômetro. Ele vai fazer o quê? Filtrar. O síndico tem que aprender a delegar, que nós vamos falar sobre liderança, como é importante. E aí, entrando já nessa questão da liderança, que é a liderança que une, porque o síndico, ele precisa inspirar as pessoas, inspirar os condôminos a seguir o exemplo deles, a seguir o exemplo dele dentro do condomínio. Ele tem que ser um motivo de inspiração. As pessoas precisam olhar para ele e falar assim, com orgulho, esse é o meu síndico. E não ele ter vergonha de entrar no condomínio, ou entrar pelas portas do fundo, ou entrar nos horários que não tem os condôminos, para evitar ser questionado. O síndico, ele tem que ter orgulho, vontade de estar dentro do condomínio, para ele ser bem-sucedido. E como ele faz isso? A liderança, ela precisa inspirar as outras pessoas, inspirar os liderados. Quem são as pessoas lideradas pelo síndico no condomínio? E nós temos uma pessoa no condomínio, e eu vou falar para vocês, por experiência, já vi ela tirar e colocar diversos síndicos, e ela está lá, firme e forte. Quem aqui pode dar uma dica? Quem é? Eu vou te falar, viu? O zelador. O que o zelador precisa ser? Uma pessoa liderada. E o síndico tem que ser o líder desse zelador. E aí, a maioria das vezes, o zelador não exerce a função que deve exercer por culpa do síndico, que não cria e não sabe delegar funções, autonomia. O bom zelador é aquele que vai avisar o síndico que a caixa d'água estourou, que o condomínio foi inundado no sábado às 3 da manhã, somente na segunda às 10. Esse é o bom zelador. Rogério, como assim? Como? Sabe por quê? Na segunda-feira ele vai ligar para você e vai falar assim, síndico,
Sabe o que aconteceu sábado às 3 da manhã? A caixa d'água estourou, inundou todas as coberturas. O juiz lá que mora na cobertura A ficou todo molhado. O advogado, o doutor Márcio Espímpolo, ficou chateado que entrou água tudo na cama dele. O doutor Luiz Fernando, então, ficou apavorado quando ele viu a água caindo pelo teto. Mas eu resolvi, inundou o prédio inteiro e, no sábado mesmo, eu acionei os técnicos e já estava todo resolvido, inclusive a caixa d'água já até trocada. Ok? Tudo resolvido. Pronto. Esse é o zelador que nós precisamos. Mas quem é que dá autonomia para ele? É o síndico. Mas o que nós vemos por aí, como é que é? Ó, o que acontecer aqui, você me liga. Me liga porque ó, não é para fazer nada sem me falar, viu? Isso não é líder. Isso não acontece nas empresas. Eu venho do mundo empresarial. Antes de ser advogado, eu fui administrador. Trabalhei com multinacionais. Você precisa delegar. Se ele errar, treine para ele melhorar as capacidades dele. Agora, se ele também não melhorar, troque. Não mantenha uma pessoa ruim na sua gestão. Esse é o líder de verdade. Dê autonomia, delegue. E se errar, faz parte. Nós erramos também. O líder também, ele escuta antes de agir. Quantas vezes eu já apaguei mensagem que eu gravei antes de enviar? Porque eu treino isso toda hora. Não é fácil. As pessoas te mandam uma mensagem e aí você, naquele ímpeto, já grava um áudio e aí você fala, poxa, espera aí. Pessoal, respira fundo. E essa parte de respiração, nós vamos deixar para a nossa palestrante da próxima palestra, a Flávia, uma palestra sensacional, uma psicóloga, vai falar muito sobre inteligência emocional. Então, eu não vou nem entrar, não vou pôr nem o pezinho ali, porque nós temos aqui uma super especialista nessa área, que ela vai falar muito sobre essa questão da inteligência emocional. Mas respire fundo antes de responder. Pare de colocar no X2 para ouvir as mensagens. Ah, mandou 30 minutos, Rogério, eu vou pôr no X6. Não tem X6, tem que ouvir a mensagem. Se não pode ouvir, não ouça, porque não é o momento de ouvir. Precisamos ter atenção. Como você tem se comunicado? Lembra que eu falei que a comunicação, antes de mais nada, é ouvir? E você tem ouvido que jeito? No X2. Eu tenho 2 ouvidos, mas eu ponho no X2. Então, ouça com atenção. Anote, se for preciso, os pontos principais e responda a pessoa. Com inteligência, com técnica. Não responda de qualquer jeito. Isso nós aplicamos em toda a nossa vida, não é só para síndico, não. Mas síndico usa muito, né? Porque, meu Deus, é incrível. Mas nós precisamos ter técnica para poder responder. Precisamos ser inteligentes, usar a oratória, a comunicação, a liderança, para nós podermos se comunicar melhor dentro do condomínio. E agora nós vamos entrar naquela questão de vender. Poxa, Rogério, lembra que eu falei que a conta não fechou? Não fechou a conta. Eu perguntei, quem aqui era vendedor? Metade só levantou a mão. Vamos lá, quem aqui é vendedor? Levanta todo mundo a mão, todo mundo é vendedor. Vocês estão vendendo nesse exato momento. Quem aqui passou batom para vir aqui para o evento? Arrumou o cabelo, colocou roupa, ficou lá 30, 40 minutos no espelho. Para quê? É para ficar bonito ou é para vender? Nós vendemos a todo minuto. Nós acordamos vendendo. E isso é importante o síndico ter. A cada palavra que o síndico fala, a cada palavra que o síndico escreve, é uma técnica que ele pode estar usando para vender. A imagem dele, uma reeleição, até mesmo um projeto. Então, os síndicos, eles precisam utilizar as técnicas de venda dentro do condomínio. Qual síndico que fez curso de vendas para aprender a vender projetos, ideias dentro do condomínio? E por que não? Ah, eu vou fazer um curso
sobre o Código Civil para estudar todos os artigos para eu entender, porque eu lembro que o Dr. Moretti falou para mim numa palestra, se você fizer isso aqui, a responsabilidade civil e criminal, você sai até preso dentro do condomínio, não é, Moretti? Mas vocês têm quem para auxiliar vocês? Os especialistas na área condominial, os advogados, as administradoras, os engenheiros, está aqui o Anselmo, a Salete do seguro, quanto que eu atormento a Salete? Eu não sei tudo. E até mesmo como advogado, eu deixo o doutor Luiz Fernando de cabelo branco no escritório. Toda hora eu pergunto para ele coisas. Porque mais que nós estudamos, nós nunca vamos saber tudo. Porém, nós precisamos cuidar do quê? De nós. Você é especialista. Eu sou um síndico especialista. Lembra, eu fiz agora um podcast recente, agora com 2 síndicas. E nós falamos sobre a questão da profissionalização de ser, não é uma profissão ainda, né? Porque ainda não foi homologada pelo Ministério do Trabalho, ainda não é reconhecida. É uma pena. Porque o nosso Código Civil, ele fala assim, qualquer pessoa pode ser síndico. Está escrito lá. Salvo raras exceções, a convenção vem falando alguma coisa diferente. No capítulo da administração, como bem diz o Dr. Márcio nas aulas de pós-graduação que ele ministra, algumas convenções, quando nós temos o privilégio de corrigir algumas convenções, nós vamos lá, colocamos algumas questões nas convenções, lá na administração, para o síndico precisa ter isso, aquilo. Então veja como que é importante as especializações, como que é importante o síndico investir em conhecimento pessoal. E o conhecimento pessoal, ele ser um vendedor. Poxa, Rogério, mas como eu posso vender ideias e projetos? Aí é importante. Primeira coisa, o mais importante de tudo, não venda aquilo que você não compre. Se você acredita que aquilo não é legal, nem tire do papel, porque tem vida curta. E dentro de condomínio, essa é a receita da tragédia. Você tentar vender alguma coisa porque eu tenho algum interesse naquela empresa. Esse é o desastre. Interesse é muito diferente de confiança. Os síndicos podem confiar em empresas, mas jamais ter interesse em qualquer empresa. O síndico ele precisa separar confiança de interesse. Porque nós temos confianças em algumas empresas, confiança em advogado, confiança em uma administradora, mas não interesse. A partir do momento que você agir de forma a colocar o seu interesse. Voltou. É temporizador. É 5 minutos para tomar banho. Lá em Paris é assim. Não é os hotéis que o Márcio costuma ficar, porque lá tem ilimitado, né, o banho. Mas o que eu fiquei é limitado, assim, né, não chega no nível ali dos hotéis do Márcio. Enfim, venda a ideia com clareza. Venda a ideia que você compre. Venda um projeto que faz sentido para o condomínio. Não invente coisa para um condomínio. Não invente um projeto para o condomínio que não tem necessidade. E dentro dessa questão das vendas, eu gostaria de trazer para vocês que em algumas mentorias que eu apliquei para síndicos, quando fui procurado, olha, Rogério, eu preciso aprovar esse projeto aqui de energia fotovoltaica. Está aqui, ó, até coloquei ali, projeto de energia solar. E eu me lembro, como se fosse hoje, desculpa do cabelo, como se fosse hoje, que o síndico falou, isso é muito importante para nós, é preciso aprovar isso aqui. Então eu falei, então tá ok, vamos aplicar uma técnica de venda. Você só tem esse projeto aqui para levar para a Assembleia só, então nós precisamos levar mais um projeto.
Não, Rogério, mas aí, nossa, precisa levar mais um projeto. Eu vou explicar para você como é que funciona a técnica de vendas. O nosso cérebro... Vou perguntar primeiro para vocês. Quando vocês levam a previsão orçamentária, vocês costumam levar a previsão orçamentária, geralmente ali com 2, 3 opções. Vocês não perguntam para os condôminos, quem quer aumentar o condomínio? Não, ninguém faz isso, né? Falou, olha, pessoal, aqui é a previsão orçamentária, nós temos a opção A, B, C. Qual que vocês querem? Ou A e B. E aí tem que escolher uma. Tem a opção de não escolher? Isso é uma falha muito grande quando você não leva opções. Você chega lá na Assembleia e fala, olha, nós precisamos fazer a previsão orçamentária, ou vai ficar o valor que está, ou vai aumentar. Não precisa falar que eles vão escolher, né? Então, geralmente, você já tem que dar opções já pré-determinadas de forma estratégica. O cérebro, essa pesquisa, essa técnica de venda surgiu, o cérebro, ele toma decisões quando é confrontado. Se você tem, por exemplo, isso foi feito um estudo numa universidade nos Estados Unidos, e lá nessa universidade tinha uma geladeira de Coca-Cola, e essa geladeira vendia 200 Coca-Cola por dia. E eles falaram, vamos aplicar essa experiência do poder de decisão do cérebro. Vamos colocar aqui do lado dessa geladeira, uma outra geladeira da Pepsi, e vamos ver o que acontece. O que vocês acreditam que aconteceu? Vendeu 200 Coca e não vendeu Pepsi? Vendeu 100 Coca ou vendeu 100 Pepsi? Vendeu 150 Coca e 50 Pepsi? Alguém tem uma ideia do que aconteceu? Sim. Sabe o que aconteceu? Venderam 200 Cocas e 200 Pepsi. Poxa, mas aumentou 100% a venda. O cérebro, a decisão que ele toma, se tiver uma geladeira, é: eu quero uma Coca ou eu não quero uma Coca. Ele não está decidindo se é uma ou outra, ele está decidindo o que ele quer. E quando tem duas, o cérebro fala assim: eu quero Coca ou eu quero Pepsi. E aí ele decide entre as duas. Não tem escapatória. Você acha que o Burger King monta lanchonete do lado do McDonald's porque quer prejudicar? Não. Eles têm reuniões estratégicas até para poder adquirir e montar as lanchonetes juntas. Porque juntas eles vendem mais. Então, pensa, quando for propor um projeto, eu quero aprovar esse aqui, projeto energia solar. Aí eu vou levar lá para a Assembleia. Olha, nós precisamos aqui, está o projeto de energia solar. O que eu tenho que escolher? Se vai aprovar ou não. Olha, eu tenho o projeto de energia solar e eu tenho a reforma lá do parquinho, que ninguém nem quer saber do parquinho, mas você põe lá. Gente, é o famoso jabuti que acontece lá no parlamento. Lá na Assembleia Parlamentar, os jabuti vêm desse jeito. Você coloca um ali para poder aprovar o outro. Porque não aprovar nada fica chato, né? Imagina, uma assembleia e você não aprova nada e vai todo mundo embora insatisfeito. E aí você põe um projeto principal e um projeto que você sabe que não vai ser aprovado, mas está tudo bem. Técnica de venda. 1 minuto já? Poxa vida, eu não vi nem as outras placas levantar. Você levantou as outras? Meu Deus do céu. Persuasão, pessoal, já está terminando. Vamos lá. Na venda é importante usarmos a persuasão, mas ela tem que ser inteligente e honesta. Nós não podemos usar a persuasão para coisas erradas, para ideias que não são interessantes. O poder da persuasão ela é muito, muito séria. Tem pessoas que, infelizmente, utilizam de forma errada. Pessoas que utilizam, nós temos aí vários exemplos no planeta de como a persuasão ela pode ser uma tragédia até para a humanidade. Porque o poder da palavra é muito, muito sério. Então, nós precisamos ter persuasão, mas inteligente. Aquela venda, você não vende forçando. Ela se vende de forma automática.
ela vende sozinha. Então, tenha um bom projeto para você vender bem essa ideia sua. E dentro dessa questão de venda, nós precisamos de liderança e de comunicação, nós precisamos também criar credibilidade dentro do condomínio. E como que cria credibilidade dentro do condomínio? Com transparência, com honestidade. Ah, Rogério, olha, mas minhas contas estão sempre aprovadas. Pessoal, não deixe para prestar conta só no primeiro trimestre do ano. Não fale que olha, a prestação de contas está aí no seu boleto, você não leu? Isso não é uma comunicação assertiva. Preste conta, se for necessário, todo dia. Sabe de que forma? Porque as pessoas, a maioria dos condôminos não entende o que é um balancete, um razonete. Elas não entendem o que está tudo escrito ali, aquele monte de número, é mais, é menos, mais com menos dá 2, e 2 com mais 3 vira 8, que ninguém entende. Então, como que você tem que fazer? Coloque, use seus canais de comunicação para falar, olha, pessoal, esse mês nós tivemos uma economia de 15 mil reais aqui, ó, porque nós aqui seguramos a água, seguramos a energia, seguramos isso, e agora esse dinheiro nós estamos aplicando aqui, ó, porque aproveitamos para pintar guarita, porque isso é prestação de contas, isso é transparência, isso gera credibilidade na administração de vocês. E ainda dentro dessa questão da comunicação, a oratória, que tem tudo a ver com a persuasão, é a credibilidade. Use a oratória de forma consciente. Falar bonito não é se comunicar. Falar bem é as pessoas entenderem o que você está falando. Eu posso utilizar aqui palavras, citações de grandes filósofos, mas se vocês não entenderem a minha mensagem, para mim não serviu de nada. Lógico que existem técnicas e existem públicos que você vai falar de forma diferente. Se eu for fazer uma palestra para juízes, desembargadores que estiverem me assistindo, eu vou usar algumas outras técnicas. Mas use a técnica certa para o seu público, os condôminos. Como que ele vai entender o que você está falando? Okay? Procure aperfeiçoar a sua técnica. E nós falamos aqui, como bem disse a Rafa, que o conhecimento, buscar o conhecimento é muito importante. Busquem o conhecimento. Nós falamos sobre a chave do sucesso. A chave do sucesso é o conhecimento. Não deixe de buscar conhecimento a todo momento. O que vocês estão fazendo aqui é um grande diferencial. Imagine quem não está aqui. Infelizmente, alguns podem ter tido algum compromisso, mas alguns podem ter pensado, isso aqui eu sou excelente, não preciso disso. Esse é o maior erro que nós podemos cometer. Busquem conhecimento, porque a chave já está na mão de vocês. Use-a de forma consciente, de forma estratégica. E destranque esse universo gigantesco que vocês têm pela frente, que são os condomínios. Utilizem o que vocês têm de melhor, que é a comunicação. Muito obrigado pela presença de todos. Agora, nós vamos nos preparar aí para o nosso segundo bate-papo. Mas antes disso, a gente tem um convite especial para uma pessoa, vou deixar com a Aline. Pega o meu aqui. É isso aí, pessoal. Nós vamos convidar aqui na frente uma pessoa incrível que eu tive o prazer essa semana de conhecer e conhecer o projeto dela. Paty, vem cá falar um pouquinho do seu projeto para nós. Projeto maravilhoso, Recicla Mais. Eu queria convidar o Rodrigo também, meu sócio. Está aqui também o Flávio e a Priscila, que também faz parte do Instituto Recicla Mais. Quero agradecer pela oportunidade que o Núcleo me deu da gente apresentar para vocês esse projeto que é super inovador aqui em Ribeirão. E agradecer aí a todos pela
atenção aí a nosso chamado. Hoje, depois que o Rogério falou, né, sobre dor, eu queria contar para vocês que a gente está trazendo aí uma solução para uma dor específica de todos os síndicos, que é o lixo, que na verdade a gente não conversa como lixo, né? A gente fala o lixo é resíduo. O lixo ele pode transformar a vida de muitas pessoas através da inclusão social e pode também retornar para a cadeia produtiva como matéria-prima, então gerando uma economia circular. Então a gente não fala mais sobre lixo e sim resíduo. Queria contar que assim, o nosso projeto não existe em Ribeirão, a gente está trazendo uma mudança, uma transformação na gestão de resíduos em Ribeirão Preto, fazendo um trabalho complementar à prefeitura. A gente sabe que hoje existe coleta de reciclável, porém é uma coleta que não tem uma frequência, não passa em todos os bairros e também não existe educação ambiental. Então, de nada adianta ter a coleta se o resíduo chegar sem qualidade, contaminado dentro das cooperativas e ele não poder ser aproveitado. Para vocês terem uma ideia, hoje, de tudo que se coleta da prefeitura e chega até uma cooperativa, se aproveita mais ou menos 30% desse material. O restante ele é separado e ele é enviado para um aterro sanitário, que inclusive fica a 50 quilômetros de Ribeirão Preto, e vai para Guatapará, nesse lixão, nesse aterro sanitário. E quando a gente implementa um projeto como o nosso, que chama Instituto Recicla Mais, a gente consegue trabalhar muito educação ambiental e mudar tanto o volume de coleta dos recicláveis quanto a qualidade, porque esse resíduo ele vai estar menos contaminado, ele vai chegar até uma cooperativa e vai ser aproveitado em torno de 90% a 95%, e a gente muda muita coisa. Primeiro, esse resíduo ele vai virar renda para muitas famílias. E, segundo, ele vai conseguir ser vendido e voltar para a cadeia produtiva como matéria-prima e se tornar novamente uma embalagem. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma gestão de resíduos inteligente, porque a gente tem rastreabilidade de todo esse resíduo, desde o condomínio, quando sai, até a cooperativa. Ele é inclusiva, porque a gente agrega todos os catadores no nosso processo. Então, a ideia não é segregá-los. A gente vai ser responsável pela logística, porém, se já existe uma coleta através de um catador informal, o que a gente vai fazer é agregá-lo ao nosso processo, adequar ele com EPIs, com uma infraestrutura, inclusive contribuir para que ele tenha um veículo e não fazer isso de forma na rua, né, de informal. Então, a gente consegue transformar toda essa cadeia, inclusive porque a gente quer que não tenhamos mais orgulho de ter tanto catador informal nas ruas. A gente quer que essas pessoas vão trabalhar cada vez mais dentro de uma cooperativa, fazendo o trabalho de separação desse material. E enquanto a gente faz esse trabalho de coleta de forma mais organizada, profissional e eficiente e com uma infraestrutura. A gente faz em condomínios residenciais e comerciais, escolas, empresas, clubes e parques, esse trabalho de gestão de resíduos e educação ambiental. Bom, nossa grande missão, então, é promover um impacto socioambiental e educativo, através do fomento a essa cadeia da reciclagem, né, transformando os resíduos em renda e recursos valiosos, como eu falei. Então, todos esses resíduos eles vão ser doados, eles não são vendidos pela gente. Ele é doado para uma cooperativa e gera renda para essas famílias. Esse trabalho é um trabalho profissional, então a gente cobra por esse serviço dos condomínios. Então, é organizado, é eficiente, é muito profissional. E, claro, assim como a gente paga por gás, água, energia, né, tudo, a gente deveria também pagar uma taxa pequena por esse serviço de gestão de resíduos, para que ele fique realmente com qualidade. Então, essa é a nossa ideia. Eu vou passar aqui a palavra agora para o Rodrigo, que é o nosso gerente de condomínios, que vai explicar assim, um pouquinho como funciona o processo do Recicla Mais, rapidamente. Aqui, ó. Desculpa. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, então, sendo bem breve, tá? Como funciona, então, o nosso trabalho no condomínio. Isso aqui é um resumo sucinto, né? Então, primeiramente, a gente aborda o condomínio
e a gente avalia se está acontecendo a coleta seletiva naquele condomínio. Se ela está acontecendo, de que maneira ela está sendo feita, se há uma estrutura adequada, se há um catador que hoje vai lá, ou se é remotamente. Enfim, a gente faz, então, primeiramente, uma visita técnica, né, para a gente levantar todo esse retrato do condomínio. A partir daí, a gente também mede, por uma semana, o conteúdo de recicláveis e orgânicos também, da semana inteira, né? A gente faz o levantamento para a gente determinar, na nossa estrutura, quantos containers a gente vai colocar na implementação. Acho que todos viram na entrada ali, tem um container nosso, Recicla Mais Box, aquele é um container vertical, feito de material reciclável, tá? Tetra Pak, no qual a gente adequa nos condomínios. A gente tem outros 3 modelos, eu vou mostrar aqui, mas, basicamente, esses containers eles ficam, né, então, alocados em locais estratégicos, nos condomínios, para que se haja uma acomodação, né, daquele reciclável até o dia da coleta. Então, a partir daí, a gente monta esse projeto sendo validado, a gente entra com educação ambiental, um dos nossos diferenciais nós damos treinamentos para todos os moradores, todos os funcionários do condomínio, diaristas e domésticas também, né? Todos aqueles que, porventura, são geradores, né? E que também estão ali no sistema, né, todo. E, a partir daí, também a gente determina quantos dias na semana serão feitos, né, as coletas, para que não haja um acúmulo, né, de resíduos naquele condomínio. A gente também tem um programa de incentivo, eu vou falar um pouco sobre isso também, no qual todos podem ganhar mais, reciclando mais. Comunicação, assim como o Rogério falou, é muito importante a comunicação, né, sendo uma comunicação assertiva. Nós procuramos muito treinar, né, e comunicar todos os envolvidos, né, moradores, diaristas principalmente, para que entrem na cabeça deles, né, na vida diária, ali na rotina diária, a fazer a separação correta. E quando a gente fala hoje em coleta seletiva, a gente está falando de separar o reciclável do orgânico. Né? A gente sabe que tem condomínios ainda, tem locais, né, comerciais que às vezes tem aquelas várias lixeiras, mas hoje, para ser mais eficiente realmente, é apenas separar o orgânico do reciclável. Tá? Isso se transforma de uma forma mais rápida e conduz ao gerador a ele fazer a reciclagem. Né? Porque imagina você na sua casa, separar em vários componentes ali, né? Em várias lixeiras. Não, então você separando uma vez só reciclável do orgânico é o que a gente procura fazer e educar. E esses comunicados, então, eles são distribuídos através de comunicados via WhatsApp, PDF, aplicativos, todos os canais de comunicação que o condomínio possa ter, né, a gente vai estar, então, distribuindo. E aí também a gente monitora, né, todas as vezes que a gente coleta os recicláveis, a gente pesa, é pesado, então a gente armazena todos esses dados e a gente transforma esses dados em relatórios. Esses relatórios eles são dos diversos tópicos possíveis para a gente mostrar que o condomínio está fazendo uma ação sustentável de maneira correta. Então, a gente procura demonstrar a evolução desde o dia 1, como que está sendo avaliado, através de uma gravimetria também, que é o estudo dos componentes, né, dos recicláveis ali dentro. A gente separa, então, por material, plástico, vidro, papelão, e assim a gente pode também demonstrar quanto que está sendo reciclado de cada material. E, com isso, a gente consegue transformar em outros relatórios também legais, como impactos de sustentabilidade. Né? O quanto de árvore está deixando de ser cortado, o quanto de CO2 está indo para o ar, dentre outros. Aqui, rapidamente, estão falando, aqui são os modelos, tá, dos containers que a gente tem em projetos já em alguns condomínios feitos. Tá? Então, é isso aqui que é feito. Então, quando a gente vai no condomínio, a gente procura determinar como será lá. Esses são todos os nossos containers hoje. Então, o primeiro é o vertical que está ali fora. A gente tem também o horizontal, que também vai 2 big bags. Para o orgânico também, às vezes o orgânico ele é bagunçado no condomínio, então a gente aloca também ele no container. E também tem aqui um mini box que está próximo ali também ao buffet. Então, treinamentos. Esses treinamentos online que a gente faz.
rapidamente. Treinamentos online, a gente marca, então, com todos os moradores, presenciais. A gente tem também um evento para criança, né? Porque a gente procura, né, desde pequeno, colocar na cabeça das crianças que são o nosso futuro. Comunicação, como eu já falei, né, cartilhas, mini-guias. E o aplicativo app, rapidamente aqui, importante, nós temos uma parceria, né, com alguns comércios de Ribeirão Preto. Então, todas as vezes que forem descartado o reciclável no nosso container, tem um QR Code, no qual você consegue escanear diariamente, quando você vai depositar o resíduo, e soma pontos diários. Esses pontos você pode somar ao longo do mês e trocar por benefícios, que são descontos nesses estabelecimentos parceiros. Por exemplo, rapidamente, nós temos Veraz Pizzaria, 15%, tem Bela Capri, R$20 de desconto em delivery, retirada, R$50 presencialmente, né, no restaurante deles, dentre outros. Inclusive, para vocês aqui, a gente vai falar de sorteio também, mas para todos aqui tem o QR Code ali no container, todos podem escanear, que vocês vão ganhar 100 pontos. Tá? Esses 100 pontos já pode também ser descontado em qualquer um dos descontos que eu estou falando aqui. Tem em torno lá de 23 descontos para serem trocados, então aproveitem. Passando aqui, exemplos rapidamente, né? Então, aqui é um condomínio residencial, no qual, na sua esquerda, era como era antes, né? Tudo bagunçado, e depois como fica com a nossa organização dos nossos containers, né? Muito mais limpo, ambiente higienizado e fácil acesso para, quando for coletar, né? Pegar e levar realmente de uma vez só dentro do Big Bag, ao invés de como funciona hoje em dia, catadores vão no condomínio, eles ficam separando lá, né, para depois levar. O nosso trabalho, ele vai lá, pega o Big Bag e já leva embora, tá? Não fazendo sujeira e bem mais organizado. Então, monitoramento de relatórios, como eu já falei. Isso aqui também é legal, a gente fornece um selo verde para o condomínio, no qual a gente diz que o condomínio está fazendo a sua parte sustentável, né? Isso também enobrece o condomínio, né? E dá muito valor. Por último, alguns benefícios. Então, todo mundo sabe que tem que adequar legislações e normas, né? A gente gera eficiência comercial, econômica e operacional. A gente oferece os treinamentos, redução do impacto ambiental, o impacto social, melhoria da imagem e valorização do espaço, né? Redução da insalubridade, que é um grande problema, e a melhor organização e limpeza. E isso tudo gera uma série de impactos, pode passar, que a gente sabe que, assim, através do resíduo, a gente consegue economizar uma série de recursos naturais, como árvores poupadas, energia, pessoas que são impactadas, né? Água poupada, petróleo, carbono e renda para essas pessoas. Então, isso é mais ou menos quanto de impacto que a gente consegue gerar em um condomínio durante um ano de coleta seletiva do Recicla Mais, junto com a educação ambiental. E aí, para finalizar, pode passar, a gente fez aqui, se vocês puderem, escanear esse QR Code e a gente enviar para a gente um oi no WhatsApp com o seu nome, o nome de um condomínio, que a gente vai sortear um mês gratuito do Sistema Recicla Mais em um condomínio de gestão de vocês, para vocês degustarem e conhecerem melhor nosso serviço. Dentro da sacolinha que a gente entregou, espero que todos tenham pegado também tem o QR Code, tá? Então, se não conseguir agora, também está aqui, vocês podem escanear por aqui. Muito obrigada mais uma vez, gente. Desculpem ter estendido um pouquinho mais. E estamos à disposição também aqui fora para explicar e conversar com vocês o que tiverem de dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, gente. Quem aqui já teve a sensação de que não estava aguentando a pressão do dia a dia? Uai, tá todo mundo tranquilo aqui, ó. Pessoal super do bem. Quem aqui já sentiu um cansaço tremendo mental que achou que é fácil lidar com o ser humano? É fácil lidar com pessoas no condomínio? De jeito nenhum, né? Não é nada tranquilo. Hoje, nós vamos abordar um assunto que não é questão de modismo, é realmente uma necessidade para quem trabalha com pessoas. Nós vamos falar sobre saúde mental. Antes de nós chamarmos a nossa palestrante,
eu vou convidar aqui um grande amigo, que eu admiro muito, que eu tenho um carinho imenso, que é o Marcel. O Marcel, ele é síndico profissional, ele é quase um decano lá já da CIRP, tem uma experiência gigantesca, e ele vai falar um pouco para vocês, vai dar um depoimento de como que é essa pressão dentro dos condomínios. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar bastante com aquilo que o Marcel vai trazer para vocês. Então recebam com muito carinho o Marcel. Boa tarde a todos. Obviamente, eu não sou o especialista em saúde mental do síndico, eu sou o paciente, né? A ideia aqui, antes da doutora Flávia palestrar, é fazer uma introdução sobre o que nós síndicos passamos diariamente, né? Eu vou mostrar depois para vocês um desabafo de um síndico, mas realmente o nosso dia a dia, ou aos finais dos dias, ou aos finais da semana, às vezes nós estamos destruídos, né? Porque realmente, como o doutor Rogério falou, você não faz nada, quebrou a pia do meu banheiro, né? Você não quer deixar o meu carro aqui fora da vaga. Então, assim, isso precisa ter um autocontrole e uma inteligência emocional muito forte, mas, como humanos, nem sempre nós conseguimos lidar com isso, né? Inclusive, a religião tem uma visão correta, objetiva da nossa função. Existem várias profissões, têm seus padroeiros, né? Então, nosso santo não é, na religião católica, nosso santo não é o santo do bom administrador, ou o santo do bom conhecedor das normas. O nosso santo é o Santo André, não sei se vocês sabem, o nosso padroeiro. É o santo dos humilhados e caluniados. Então, assim, nós já começamos na religião, já começamos com o pé atrás, né? Então, sempre que vocês forem fazer uma assembleia de previsão orçamentária, rezem para Santo André, quem for católico, né? Rezem para Santo André. Bom, enfim, eu vou ler agora um depoimento. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou ler para vocês bem rapidamente. Pessoal, boa noite. Aproveitando o espaço do tal lugar, venho puxar um assunto e compartilhar com vocês o que passei no último ano. Fui certificado em 2022 e, daquele período para cá, acumulei condomínios na carteira. Minha média de arrecadação foi para 30 mil mensal. Eu não estaria tão triste assim. Show de bola! Estive com 8 condomínios na carteira, contava com equipe administrativa que me auxiliava no atendimento aos condôminos e manutencista que me auxiliava nas vistorias e na identificação das necessidades dos condomínios. A carga com moradores era minha, imagine. Peguei condomínios diversos, clube, residencial, misto, médio padrão, alto padrão, enfim. Com a loucura do dia a dia, passei a ter crises de ansiedade, tive um assalto em Pinheiros, lesionaram o meu ombro, mas está azarado. Passei para um quadro de pânico e, logo após, um quadro depressivo que se agravou. Isso é muito grave. Aos poucos, fui renunciando nos condomínios pela falta de estrutura psicológica para lidar com a rotina tão exaustiva. Pensamentos suicidas passaram diversas vezes pela minha cabeça. Enfim, nós temos um exemplo aqui em Ribeirão, de um tempo atrás, de um síndico que se suicidou. Hoje, em tratamento contínuo, com 3 condomínios em sindicatura, continuo realizando assessoria jurídica para 3 administradores, 5 condomínios mensalmente. Em contato com tal pessoa, compartilhei essa situação e puxei esse gancho. O mercado cobra e propaga muito sobre inovação em condomínios, parcerias, e nos cobra muitas vezes sobre a quantidade de prédios que temos em nossa carteira, como se nossa expertise se resumisse a isso. Acaba tendo problemas pessoais até por conta disso, né? Então, voltando à religião, os humilhados serão exaltados, e é isso que o núcleo sempre perseguiu, né, para exaltar a nossa atividade, para exaltar o nosso conhecimento. E agora, para quem realmente entende do assunto, eu chamo a doutora Flávia para a palestra dela. Muito obrigado. Viu?
Vou apresentar a doutora Flávia para vocês. Psicóloga organizacional, mentora de carreira e coach, gestora de pessoas e processos, especialista em consultorias, treinamentos e desenvolvimento comportamental para mudar profissionais e empresas. Esse assunto que a gente vai falar hoje, pessoal, não é brincadeira. Nós estamos em um mundo cercado de pessoas que não têm o mínimo de noção. Assim como o Marcel, que apresentou o depoimento dele, se a gente entregar o microfone para várias pessoas aqui, a gente tem depoimentos diferentes. Eu tenho 6 anos de mundo condominial. Eu já tenho 2 burnout aí, por aí. E uma queda de cabelo e um tremor nos olhos que nunca passa. Né, Bruna? Bruna, minha ex-sócia, também passou por isso, junto comigo. E é isso aí. Então, a gente vai trazer a doutora Flávia para conversar um pouquinho com vocês, porque ela é a especialista. Vem, doutora. Boa tarde a todos. Tá fraco isso, hein, gente? Boa tarde. A minha responsabilidade aqui é grande hoje, hein? É ou não é? Quero agradecer o convite de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse tema que está tão em voga depois que a NR01 veio nos chamar a atenção, né, sobre todos os nossos transtornos emocionais, né, que todas as empresas, todas as organizações e todos nós, como seres humanos, devemos olhar para isso de uma maneira bem crítica e interessante. Gente, eu sou psicóloga de formação, a minha carreira está chegando nos seus 30 anos aí com a área de gestão de pessoas focada em recursos humanos. Eu não sou uma profissional clínica, apesar das pessoas insistirem em tomar um pouquinho do tempo da Flávia por conselhos, né? Que tipo de comportamento que eu posso ter, que reação antes de enforcar ou até matar um coleguinha, né? As pessoas deixaram de ser educadas, então eu não preciso ser educado. Elas não respeitam o meu papel, eu também não o respeito. Então, isso no dia a dia vão tomando diversas proporções. Essa carga emocional, gente, não só para a carreira do síndico, mas, de certa forma, para quem está ali, né, no condomínio, ou para qualquer função, existem esses pontos que hoje eles são gritantes. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente para o último que eu coloquei ali, que é o limite entre o pessoal e o profissional. Eu não sei vocês, mas nós temos diversos papéis no nosso dia a dia. A Flávia é filha de alguém, ela é irmã de alguém, ela é madrinha de alguém. Só que o papel que a gente dá mais importância, mais prioridade, ou o papel que a gente fica maior tempo do nosso dia acordado, é o nosso papel profissional. E a gente leva ele para casa. Ou a gente leva ele para o convívio, os nossos amigos, né, da família. Então, se você é síndico, você leva o síndico para dentro da sua casa. E isso é um peso. Porque, na verdade, a gente tem que saber separar o momento da Flávia e o momento da profissional Flávia. Isso é muito difícil. Porque as pessoas requerem esse seu papel, no qual você fica o maior tempo do seu dia, a todo instante. E o fato de você saber separar isso já é um grande sinal. Agora eu estou em casa, agora eu sou filha, agora eu sou irmã, sou mãe, sou esposa, né? Que as pessoas, quando a gente está um pouco irritado, vamos dizer assim, a gente desconta nesse nosso núcleo mais próximo, que é o nosso núcleo familiar, principalmente. A ponto de chutar o cachorro, brigar com a esposa, deixar o filho de castigo e etc. Deixar de se alimentar bem, deixar de dormir, né, o tanto de horas que são, de fato, necessárias. Nesse caso, IE, né, que a gente fala, que é a tal da inteligência emocional. O primeiro passo para você entender o que é inteligência emocional, além de ler uma bíblia que se chama Inteligência Emocional, que é um livro do Daniel Goleman, que é fantástico, que eu indico a leitura, inclusive, só que todo mundo assusta porque ele é deste tamanho, deve ter no mínimo uns 3 centímetros, né? Então isso já assusta porque a gente não gosta muito de ler.
mas é extremamente importante, as nossas reações. A partir do momento que a gente identifica o que nos tira do nosso estado natural, vamos dizer assim, a gente consegue respirar antes de reagir. Porque as nossas atitudes falam muito sobre nós. A partir do momento que alguém descobre que você é reativo, ele vai usar isso contra você. Se ele descobre qual que é o seu ponto fraco, ou se ele sabe que qualquer coisa que ele te disser, você vai levar isso para o teu lado pessoal, mexer na tua ferida. Desculpa, mas essa é a verdade. Se você é reativo, e essa pessoa já identificou isso, é aí que ela vai usar o comportamento dela para tirar você desse estado e você se tornar mais reativo. Mais raivoso, mais estressado, mais desorganizado. Enfim, todas as palavras. E não é fácil a gente lidar com o outro que nos tira do nosso estado natural de uma maneira equilibrada. Todo mundo fala que o psicólogo não pode ser estressado, né? Porque ele domina as emoções, ele entende da alma humana. Não é bem assim, nós não somos Buda. Mas, na verdade, a gente sabe um pouco de como devemos reagir. A Salete Salles, ela é CEO da C. Salles Corretora de Seguros, é administradora de empresas, corretora de seguros com habilitação plena, palestrante especialista em consultoria securitária empresarial e condominial, foi docente da Escola Nacional de Seguros, docente em cursos de gestão condominial, membro da ANACOM e do Núcleo Setorial de Condomínios da ACIRP. E assim como a gente brincou com o Dr. Rogério, bastidores do núcleo da ACIRP também. A disputa é grande para ver quem viaja mais, se é a Salete ou se é o Moretti. Entendeu? Cada reunião, eles estão em um lugar. Então, a Salete, ela gira em torno de São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Né? O Moretti é mais ou menos parecido. Às vezes o Moretti faz uma internacional, volta, mas tá tudo certo. Vem para cá, Musa. Vem falar com o pessoal. Musa foi... Vocês forçaram a barra agora, hein? Boa tarde, gente. É tudo exagero, viu? Tudo exagero. Bom, gente, hoje eu vou falar um assunto que ele não afeta apenas os condomínios, ele vai afetar todas as carteiras de seguro. Então, você tem o seguro de automóvel, você tem o seguro residencial, você tem o seguro de vida e o seguro de condomínio, que é o nosso foco. Porém, tudo que eu vou falar aqui, ele vai afetar tudo aquilo que você consome relativo a seguro. Em dezembro de 2024, saiu a lei, o novo marco legal do seguro. E ela vai entrar em vigência agora, em dezembro de 2025. O que eu vou trazer para vocês é a espinha dorsal dessa parte legal, e aí nós vamos ver na prática, a partir do momento que ela entrar em vigor. Por quê? A lei ela é genérica, ela vai abranger todas as carteiras, e as seguradoras vão desenvolver os produtos se adequando às normas, à nova lei. Mas, para isso, a gente precisa de entender como que vai funcionar isso. Eu vou falar um pouquinho sobre as empresas que norteiam o mercado segurador. Não estão todas aqui. Eu pus assim, os tópicos principais, mesmo porque o foco não é vocês entenderem todo esse processo, que eu ficaria até amanhã aqui e aí não conseguiria terminar. Mas vamos lá. O que é a SUSEP? SUSEP é Superintendência de Seguros Privados. É uma autarquia federal. Então, o mercado segurador ele é normatizado por essa autarquia federal. E aqui entram outras empresas, por exemplo, Conselho Nacional de Seguros Privados, Banco Central, está tudo envolvido no mercado
seguradora. Então, quando você faz uma apólice de seguros, não foi uma companhia que chegou lá, pegou um profissional técnico e desenhou aquilo ali junto com o departamento jurídico. Não. A SUSEP, ela normatiza com bases do Código Civil, então ela não pode criar normas que vá ferir o Código Civil. Então, ela gera essas normas, isso daí vai passar por uma série de processos, uma série de departamentos, vai para o Conselho Nacional de Seguros Privados, é aprovado, ela entrega para a seguradora, e a seguradora, em cima daquela base, ele vai desenvolver o produto que nós compramos, que vocês compram. Certo? Então, veja só, eu falei que era em cima do Código Civil. A partir de agora, advogados, não é mais sobre o Código Civil. É sobre a nova lei que vai entrar em vigor agora, em dezembro. Então, eu vou explicar um pouquinho de como funciona isso. A SUSEP e os demais órgãos, eles vão pegar essa lei e vão desenvolver sobre cada carteira qual que é a base. Então, ela vai pegar a lei e vai falar assim, bom, as companhias podem desenhar o produto de automóvel com essas bases. É o mínimo que elas têm que oferecer. Aí vem as floriculturas, que aí cada uma põe a sua. O seguro de condomínio, ela vai ter a normativa e as seguradoras vão desenvolver o produto. Tem alguma coisa errada aqui. Bom, a partir do momento que as seguradoras já têm essa base da SUSEP, elas vão desenvolver o produto e elas precisam de ter o seguro dela, que são os resseguros. Porque o seguro da seguradora que você compra também tem um seguro, que são que é o que a gente chama de resseguro. A seguradora, ela tem um fôlego financeiro X, partiu daquilo, quem vai dar o suporte financeiro para aquele laço são os resseguros. Então, aí vai precisar também de ter essa negociação das resseguradoras. Entre os corretores, segurados e terceirizados. Terceirizados são, que é o que eu vou mais focar hoje, que é o que nós vamos ter que começar a prestar bastante atenção, são as empresas reguladoras de sinistro. A gente sabe que as companhias têm várias empresas terceirizadas, de assistência, enfim. Agora, as reguladoras de sinistro, elas vão meio que no vai da valsa até então. Porque a lei dava brecha. Agora, com a nova norma, existem pontos específicos que elas vão ter que honrar, e esse é o ponto que eu quero mais passar para vocês, porque nós temos que fiscalizar. Nós temos que fazer com que a lei ela se cumpra, porque ela veio para nos beneficiar. Vai tirar muita gente da zona de conforto? Vai, com certeza. Lá na corretora, a gente já está fazendo uma série de mudanças. Eu estou passando por uma série de situações assim, que às vezes eu fico exprimida, porque eu estou mudando um monte de contexto, mudando, inclusive, o sistema da corretora, para que a gente possa seguir isso. E uma coisa que tem me assustado, e quando nós sentamos para falar a respeito desse evento, eu falei, gente, eu preciso de falar sobre o novo marco da lei, sobre o marco legal de seguro. Porque ninguém está falando disso. Vocês ouviram alguém falar sobre isso? A Aline falou que eu fico pulando lá para o Espírito Santo, né? A gente tem filial lá, e eu estava conversando, mês retrasado, com o presidente do sindicato patronal dos condomínios lá do Espírito Santo. Ele atende todo o Estado, e ele falou isso para mim. Salete, a primeira pessoa que está me falando dessa lei é você. Eu já tinha visto, já estou acompanhando, ele é advogado, mas ele falou, olha, nenhum corretor de seguro, nenhuma administradora, nenhum advogado, ninguém aqui veio falar sobre isso. Tanto que eu vou fazer uma live agora mês que vem lá com ele sobre isso. Então, nós precisamos de entender. Até agora, gente, todo mundo que veio aqui passou a mão na cabeça, né?
Gente, fique tranquilo, respira. Agora eu estou falando para vocês, vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Então, respirem, façam as dinâmicas que a doutora falou, mas bota o tênis no pé e vamos entrar para a maratona. Porque a gente não pode ficar parado no tempo. Vamos ter que sair da zona de conforto. Marca essa questão do terceirizados, que é onde eu vou falar a respeito dos sinistros. Bom, como eu disse antes, a nossa base do seguro ele vinha sobre o Código Civil Brasileiro, e em dezembro de 2025 entra em vigor o novo Marco Legal de Seguro. Eu fiz aqui alguns paralelos de como é hoje e de como que vai ser. Tá? Mas vejam bem, isso é em todas as carteiras. Alguns pontos eu frisei sobre o condomínio. Então, a nova legislação é o Código Civil, no artigo 1346, que é a obrigatoriedade do seguro do condomínio. Até aí não tem novidade nenhuma. Normas gerais para o seguro patrimonial, conforme o Conselho Nacional de Seguros Privados, e a circular SUSEP, que ela gera as regras específicas do produto patrimonial. Tá? Então, estou colocando aqui em miúdos o que eu acabei de falar. A base legal ela vai entrar em vigor em dezembro de 2025. O que ela dispõe sobre normas de seguros privados e revoga os dispositivos da Lei 10.406, de 10 de dezembro de 2002, que é do Código Civil, e do Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 1966. Gente, passou da hora de mudar. O mundo é dinâmico e as coisas são dinâmicas. O objetivo dessa nova lei, modernizar e consolidar normas sobre o seguro do Brasil e os destaques. Contrato por adesão, liberdade contratual. O seguro já é um contrato por adesão. Você não consegue pegar um seguro e falar, eu não quero essa cláusula, tira e coloca outra. É comum, lá na corretora, o síndico ligar e falar assim, eu quero um seguro que cobre o telhado. Como assim cobre o telhado? Ah, se acontecer alguma coisa no telhado, o seguro tem que cobrir. Não existe isso. Vai cobrir o telhado se ele tiver algum dano através de uma cobertura prevista e contratada. Se quebrar a telha, filho, chama manutenção. Seguro não cobre isso. Então, a gente tem que ter essa consciência daquilo que se está contratando quando eu contrato um seguro, qualquer tipo de seguro. Porém, hoje, a gente entende que vai haver algumas liberdades contratuais. O que eu entendi nisso? A SUSEP vai dar mais liberalidade para que as companhias façam produtos mais diferenciados. E uma das previsões é a alteração da cobertura básica daquela pólice que a maioria contrata, que é a simples, que não é a ideal. A ideal é a ampla, a gente sabe disso. Só que a ampla ela agrega uma série de coberturas que faz com que a precificação suba muito. Então, pelo menos eu tenho a esperança de que hoje a gente consiga ter, dentro da básica simples, agregado mais cobertura sem a necessidade de um valor tão grande, né? Isso o Salete que está falando, interpretação, mas vamos aguardar o que realmente vai acontecer. Dever de informação mais amplo e novas regras sobre sinistro, prescrição e transparência. Eu vou parar aqui, se eu não conseguir falar mais nada dos outros slides, não tem problema, porque aqui é onde nós temos que nos posicionar. Novas regras sobre sinistro. Quem é que já teve um sinistro aqui que demorou meses? Levanta a mão. Você entrou com o sinistro, a gente começou a regular esse sinistro, e a gente sabe que tem um prazo, né? A partir do momento que foi entregue
o último documento, a companhia tem até 30 dias para finalizar o processo. Não é isso? Falta 29 dias, a reguladora manda um e-mail. Eu quero tal documento. Começa tudo de novo a contar os próximos 30 dias. E isso quando tudo corre bem. Isso quando a gente abre o processo. Isso quando o cliente avisa na hora, deu sinistro, já liga, porque às vezes só vai avisar a corretora 3, 4, 5, 6 meses depois. E a norma é clara, tem que avisar imediatamente. Deu sinistro, não fiquem esperando. O que você tem que fazer? Você já tem uma noção da avaria. Pelo amor de Deus, gente, tenham as apólices na mão e olha a franquia. Deu um dano de R$ 1.100, a tua franquia é R$ 1.000, você vai abrir um processo. Você tem noção do valor do dano. Está acima da franquia, imediatamente comunique o corretor. Vocês já estão acostumados como que acontece o processo de sinistro. Quais são os documentos? Já vai atrás. Eu estou com um sinistro que faz 6 meses parado. Eu estou com todos os documentos. Falta os orçamentos. Faz 6 meses, até hoje o síndico não me entregou os orçamentos. Milagre a gente não faz. Com a nova norma legal, a coisa não vai poder mais acontecer assim. Porque vai existir prazo. Deu sinistro, avisa imediatamente. Abre o processo de sinistro. A companhia mandou a relação de documentos. Você já mandou esses documentos. Agora a companhia ela tem até 5 dias para pedir documentos complementares. Então, só vai poder atrasar 5 dias. Dependendo dos casos, ela pode ter 2 intervenções. Ou seja, 10 dias. Tem algumas carteiras que vai poder ter apenas uma intervenção. Vai ter que ser fechado o processo no prazo. Vai parar a embromação de processos de sinistros que vão se alongando. A companhia não cumpriu. Pode-se entrar com processo administrativo e a companhia vai ter que pagar multa. Isso já existe. Só que quem recebia a multa? SUSEP. Hoje, quem recebe a multa? O segurado. Então, já melhorou. Prescrição não vai mais seguir o Código Civil. Cada produto vai ter a sua prescrição pré-definida e a questão de transparência. Não existe mais aquela questão de letrinhas miúdas e pequenas. Que, gente, cá entre nós, nem tanto é miúda e pequena, é preguiça de ler. Vamos ser sinceros. Eu leio condição geral direto, minha cabeça às vezes vira um pandeiro. Eu imagino vocês com 500 mil coisas. Como o doutor Rogério falou, nós temos que ter parceiros. Deu problema? Liga lá. Resolve. Mas a gente corre atrás, a gente resolve. Ninguém, mas tem um detalhe. Tem 2 coisas que eu vou falar para vocês que eu escutava do meu pai. Eu sou sucessora do meu pai na corretora. Nossa corretora ela foi fundada em 1953. E meu pai já está na glória, eu estou há 21 anos na frente da corretora. Ele dizia o seguinte: quem conhece o filho é o pai. Nós temos condomínios segurados que, quando eu entrei na corretora, já era segurado nosso. E está lá até hoje. Então, eu deveria conhecer tudo do condomínio. Gente, impossível, eu não estou 24 horas no condomínio. Quem está lá é o síndico. Outra coisa que meu pai sempre dizia: quem não sabe fazer, não sabe mandar. Se você não tem o mínimo de ciência do que se trata uma apólice de seguro, não terceirize para o administrador e para o corretor, por mais boa vontade que ele tenha. Você tem que ter conhecimento daquilo que você está contratando. Você tem que ter conhecimento dos direitos legais para que você possa exigir. Você tem que ter conhecimento para quando um corretor fala A e o outro fala B, e você ir saber aonde você vai procurar
qual que está certo, o A ou o B. Isso é simples, simples, simples. Hoje, qualquer site de seguradora, você entra lá, vai lá em produtos, procura condomínio, normalmente está lá embaixo da tela, condições gerais. Vê a data da sua apólice, vê a condição geral relativa à tua apólice, vai lá na cobertura que você quer saber e leia, não apenas o que cobre, mas principalmente riscos excluídos. Isso aí é um discurso que eu sempre falo. Tenha esse cuidado, gente. Você tem um corretor que te dá respaldo, você tem uma administradora que te dá respaldo, você tem um bom advogado que te dá respaldo, mas você tem que ter pelo menos um mínimo de noção daquilo que é a apólice. E agora, com as mudanças, vocês vão ver que algumas coisas nós vamos ter que correr para que se faça prevalecer aquilo que precisa. A questão de transparência, as apólices, as cotações, elas têm que ser mais claras. Então, as seguradoras vão ter que mudar o formato das cotações. Então, tomem cuidado com aqueles corretores que mandam multicálculo. O que é multicálculo? É um sistema que você contrata, e aí você entra uma vez só com todos os dados, e ele gera o cálculo de várias seguradoras ao mesmo tempo. Não tem as referências. Na minha corretora, eu tenho funcionários a mais, nós gastamos um tempo a mais, mas nós entramos companhia por companhia. Mesmo porque os questionários são diferentes. E a hora que você vai transmitir a proposta de um multicálculo, vem recusa, vem alteração, vem uma série de problemas. Então, é resserviço. Então, um conselho, quando mandarem multicálculo, peça a cotação original da seguradora. Porque aí você vai ter exatamente o que aquela seguradora cobre ou não. Porque os produtos são diferentes. Tem a companhia vermelhinha, tem a azulzinha, tem a verdinha. Cada uma tem um produto diferente. Pelo amor de Deus, para de correr atrás de preço. Você não compra um Fusquinha, você não compra um Celta e você não compra uma BMW pelo mesmo preço. E ninguém faz milagre. Sempre tem alguma coisa ali e vocês precisam de saber. Então, essa transparência vai ser necessária. Então, gente, isso daí é o que está mudando e é aquilo que vai ser direito de vocês. Um comparativo que eu coloquei aqui. Forma contratual. Hoje, regulada por normas da SUSEP com base no Código Civil. Dentro do novo marco legal. Contrato com mais liberdade, foco e clareza. Dever de informação era menos detalhado. Agora, as obrigações de informar os riscos, cláusulas e ônus. Prescrição, de acordo com o Código Civil. Vai haver uma ampliação de prazos para alguns casos. Por exemplo, sinistros complexos. Em determinados casos, o sinistro foi negado e vai ter que entrar com uma ação contra a companhia. A prescrição, na maioria dos casos, vão ser de 3 anos, de acordo com o novo marco legal. Regulação de sinistro, cenário atual. Circular SUSEP. Novo marco, prazos definidos por contrato. Prazos variáveis para a regulação, acabei de falar. Cláusulas obrigatoriamente claras. Naquele produto vai ter que estar falando exatamente qual que é o prazo para a regulação daquele sinistro. Atualmente, regras muitas vezes interpretadas de forma subjetiva. No novo marco, dever mútuo de cooperação. E tem um detalhe aqui na lei, que ele fala o seguinte, quando der duplicidade de interpretação, vai valer aquilo que beneficia o segurado. Exigências de documentos nem sempre claras. Gente, às vezes era um sinistro de dano elétrico, de vendaval, eles estavam pedindo documento de dano elétrico. Então, batia na corretora, a gente tinha que fazer passar um pente fino para ver o que você vai mandar para o segurado, porque a reguladora mandava tudo genérico. Não pode mais. Penalidade por negativa sem fundamentação clara. Sinistro negado porque não
está de acordo com a política da companhia. Já era, não pode mais. A companhia ela vai ter que falar por que ela está negando com respaldo no clausulado. Tem algumas companhias que ela tem vários itens nas condições gerais que vai dar o respaldo dessa negativa. Só que, de repente, alguma dá essa dupla interpretação. O que ela faz? Ela coloca, olha, nós não vamos pagar por conta da cláusula A. Aí você entra com recurso. Primeiro a gente entra com solicitação de revisão administrativa, para depois ir para a parte judicial. Aí ela pega ela precisa de ter um respaldo maior. Ah, não, é a A mais a B. Ah, não, é a A mais a B e mais a... Não pode mais. A hora que ela negar, ela já tem que falar de A a Z. Por que ela está negando? Então, isso é mais uma coisa que vocês podem exigir. Prazos definidos pela SUSEP devem os prazos constar no contrato, aqui eu repeti, documentação exigida conforme produto, listagem obrigatória no contrato, então já tem, algumas companhias já têm isso, tá? Na própria condição geral, a gente já tem a relação de sinistro. Quem que já pegou as condições gerais e olhou isso? Ninguém, né? Doutor Guilherme, já viu? Se você pegar nas condições gerais, não são todas, tá? Mas a grande maioria está lá, dano elétrico. O que cobre? Riscos excluídos e documentação para sinistro. Você já tem lá na mão. Algumas faziam porque queriam, agora é obrigatório. Dever de cooperação, não definido claramente, agora, obrigação contratual. O que seria essa questão de cooperação? É as informações sendo dadas de forma mútua. O que se é exigido? Então, isso é muito subjetivo. Agora, não, ele vai ter que estar no clausulado. Penalidades por negativa injusta e não cumprimento de prazo. Hoje não existe uma especificação, e aí eu já falei sobre multas e indenizações adicionais. Gente, nós passamos uma vida toda... Hoje eu consegui ser rápida. Nós passamos uma vida toda procurando gerar um patrimônio para a gente, para a família, não é? Só que quando eu tenho um patrimônio, eu tenho que cuidar muito bem dele. Então, as grandes conquistas não estão apenas nos bens que adquirimos, mas também na tranquilidade de possuir os melhores produtos. Aqui está o meu contato da corretora. Você juntou os dois últimos, né? Juntou? Eu falei muito superficialmente. Né? A gente ainda em 20 minutos e meia hora falar de um clausulado completo, eu ia apanhar de todo mundo aqui, porque às meia-noite eu ia estar aqui falando. Porém, é importante que vocês saibam disso. Eu quero falar só mais uma frase, que essa daí para vocês levarem para casa, dormir pensando nela. Tá? E depois eu vou falar de onde que eu tirei essa frase. Ela não é minha, obviamente. Ela diz o seguinte: não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo, mas renovai-o através da transformação da sua mente. A gente quer mudar o mundo, mas se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nada vai acontecer. Esse é um versículo do livro de Romanos da Bíblia. Tá? Gente, aqui estão os contatos da corretora. Quem quiser a lei completa, me chama no WhatsApp ou no Instagram, que eu mando para vocês na íntegra. Gente, o que é isso? Ai, Jesus, a Cidinha. Meu Deus. Gente, segura a Cidinha chegou. Gente, eu sou a Cidinha. Aqui agora é segunda-feira, porque teatro é lúdico, tá? Eu sei que aí para vocês é sábado, mas vocês que lutem
tá? Aqui no teatro, aqui é lúdico, então aqui é segunda-feira, cedinho de manhã.